Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o ensino de línguas no Brasil e a experiência do aprendizado no exterior. Veja só, se por um lado as fronteiras internacionais se fecharam ao longo desses quase 2 anos, por outro, a internet encurtou distâncias e favoreceu a continuidade do processo de aprendizagem. Segundo o IBGE, a busca por cursos de idiomas na modalidade EAD cresceu 59% em 2020 em comparação a anos anteriores. Então, vamos voltar aqui a falar com os nossos convidados, o Antônio Bacelar, o professor Hamad, Dimas Salustiano. E eu já quero começar perguntando sobre, tudo bem que muita gente não pôde ir para o exterior para fazer lazer ou turismo e estudar. Tem a demanda reprimida, mas muita gente já estava lá quando veio a pandemia. Sim. A gente tem um dado que fala que eram 460 mil viajantes ao redor do mundo estudando quando a pandemia, de fato, pegou todo mundo de surpresa. Sim. Como ficaram essas pessoas? Qual é a experiência maranhense que a gente pode compartilhar, tanto para quem estava lá do outro lado, quanto para as famílias aqui e aquela angústia? Dalva, o que a gente sentiu foi que, nesse primeiro momento, claro que o intuito era trazer as pessoas de volta para cá. Os pais ficaram muito ansiosos, mas com o agravamento da pandemia no Brasil e em alguns países, como por exemplo o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, quando os pais percebiam que os filhos estavam mais seguros lá, na própria Argentina, que os pais percebiam que os filhos estavam mais seguros, o problema que a gente teve foi, ao encerrar o programa, ter que trazer o estudante de volta. No meio daquele furacão. No meio do furacão e por questões de visto mesmo. O visto encerrou, precisa voltar. Alguns pais renovaram, alguns pais inscreveram os filhos em mais um semestre, em mais um ano, em faculdade. Mesmo eles ficando online lá, como boa parte deles, principalmente jovens adolescentes, estavam em cidades menores, comunidades menores, onde uma pessoa morreu, 2 pessoas ou não houve óbito, então os pais começaram a sentir mais tranquilidade no filho estar lá do que no quadro que a gente estava vivendo aqui. E logo no começo, os que voltaram foi, acho que em torno de máximo 10%, teve muita dificuldade, porque no mês de abril, em torno de 90% da nossa aviação estava no solo. Então, como transportar pessoas com 10% daquilo que a gente tinha? Então, as pessoas para vir dos Estados Unidos para cá passaram quase uma semana para chegar em casa. Então, os pais desistiram, porque passar por aeroportos, passar por multidões... Eu acho mais difícil. Mais arriscado, era mais arriscado. Então, eles preferiam que os meninos ficassem naquelas comunidades pequenas onde eles estavam fazendo o intercâmbio, do que eles voltassem para cá. Então, muita gente continuou, renovou e gerou uma nova tendência, fora online, de pessoas fazerem faculdades lá fora. Está crescendo muito, muito. E aí, isso até me traz aqui para uma outra conversa, outro gancho que eu vou jogar aqui para a gente debater, que é o seguinte: no ano de 2020, juntando esses pouquinho de 2020, agora 2021, a gente teve uma quantidade de pessoas desempregadas muito grande no Brasil. E aí, olhando para esses dados que o Google apresenta, essa busca por cursos online, me parece que houve também uma mudança na faixa etária das pessoas que passaram a buscar esse aperfeiçoamento profissional. Essa é uma impressão equivocada ou não? Ela está bem certinha com a realidade, por favor, Tem Hamad. 2 fatores. Um é que pessoas realmente começaram a utilizar a internet com o melhor jeito, né? Buscar trabalho. Por exemplo, hoje você veja a ferramenta de LinkedIn, que está funcionando muito ativo, né? A pessoa está aplicando lá, procurando currículo. Então, o que ocorria basicamente, antes nós não estávamos procurando as coisas online na tanta frequência. Então, por exemplo, eu procurava as vagas, ou trabalho, ou oportunidades presencialmente. Então, esse público também está online. Então, por questão de misturar esses 2 casos, que um é que procurar um mentor e outro é que o que era presencial voltou para online, parece assim que aumentou muito. Mas basicamente não vai ser, a realidade não vai ser isso, porque 2 coisas estão juntas. E é um caso que não acontecia online, a outra está acontecendo online. Na sua instituição, na sua escola de idioma, a idade média dos alunos é de pessoas mais velhas ou de mais jovens? Nós oferecemos a partir de 8 anos, mas o público que nós temos, a maioria, são profissionais. Os profissionais procuram porque nós oferecemos aulas personalizadas, né? Aquela coisa da conversação. Mais conversação. Então, além de ter aula de alunos, nós oferecemos conversação também, que chama Conversation Club, onde, por exemplo, um professor tem 10 turmas e esses alunos de 10 turmas juntam e conversam também, bota prática no idioma. E aí isso me leva aqui para o professor Dimas, porque ele falou, são 50 anos de história
do IASG aqui no Maranhão. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, era basicamente IASG, uma outra escola, IBEL, que era no centro. Então, quem não fazia IASG tinha que fazer IBEL, e era muito aquilo de complementar o que se tinha na escola. Até que veio na educação, nos currículos das escolas, a obrigatoriedade pelo ensino bilíngue e toda uma polêmica em torno disso. Exato. E aí eu quero lhe ouvir sobre como ficou, o que mudou a partir disso, ou se mudou, de repente nem houve uma mudança tão perceptível no ambiente da instituição IASG. Bom, nós temos que conviver com o pêndulo. O IASG tem uma pegada histórica, né, de um público de kids e teens, quer dizer, criancinhas e adolescentes. Quer dizer, criancinhas de 3 anos estão circulando nos nossos corredores, o que é fantástico. Mas, evidentemente, que esse público, em virtude do temor que a pandemia provocou, houve um refluxo, né? A preocupação dos pais. Por outro lado, houve uma procura, em virtude de um certo ócio, de um trabalho remoto. Nós abrimos 2, 3 turmas de espanhol e uma empresa que opera no Caribe francês contratou uma turma de francês, né? Em virtude das suas operações no Brasil e a necessidade, inclusive, das conferências serem remotas, online, via Google Meet ou Zoom, etc. Na realidade, um engenheiro tinha que acabar virando tradutor. Então, essa empresa contratou e, lamentavelmente, em virtude do fechamento também da Aliança Francesa, nossa cidade fundada por franceses, a Aliança Francesa, que é um órgão que tem subsídio, fomento do governo francês, fechou as portas em São Luís e nós abrimos turmas de francês para adultos. Além disso, em virtude da competitividade, e o Brasil sobe para 20 milhões de desempregados, de um lado, né? Os índices estão, não, melhor, 14 a 15 milhões de desempregados, 20 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, passando fome, que o Brasil tinha saído do mapa da fome. O desespero te leva a encontrar como tábua de salvação a educação. A educação liberta. Liberta do homem violento, liberta da fome, liberta das condições adversas, de pobreza, de extrema pobreza. E nessa perspectiva, inclusive para os cursos de proficiência na academia, para mestrado e doutorado, nós também passamos a ter uma procura de alunos, tanto executivos quanto alunos que desejam ir para um mercado de trabalho, que é o mercado da academia. Ser professor, mestre, doutor, etc. E aí precisa dominar uma mesmo. Coisa que eu fiz lá atrás, tive que sair do Maranhão, mas... sinceramente, é desafiador. Eu quero elogiar os 2 colegas de bancada, a produção do programa, que é um tema relevantíssimo. Sim. Haja vista que, inclusive da minha parte, toda a minha experiência foi voltada para quê? Criei a Faculdade São Luís aqui, criei a Unisuma Imperatriz, estou criando uma nova faculdade, abri um IASG Imperatriz, resolvi brecar, mas é uma novidade que eu tenho aprendido muito, né? E todas as pessoas que colaboram conosco. Nós demos uma reorganizada no time e as coisas vão caminhando bem em virtude dessas várias matizes, desses vários matizes. E sabe uma situação que também ocorre, acho que aqui o Antônio Bacelar vai poder comentar um pouco mais a fundo. Claro que é muito grande a quantidade de grupos de jovens, de adolescentes, que vão estudar no exterior pela Via Mundo, com essa intermediação. Mas eu tenho percebido que muitas das crianças e dos jovens do passado, lá da década de 80 e 90, que não tinham essa oportunidade, agora já com uma situação financeira favorável, que talvez fosse diferente do que viveu no passado, tem a possibilidade um pouco mais viável de realizar esse sonho. As pessoas estão buscando esse intercâmbio, entre aspas, tardio. Não, assim, 2 pontos que eu estava querendo falar. Um, sobre os 2 colegas falando das aulas online, né? Isso, eu queria comentar sobre isso também. Impressionante como as escolas estrangeiras que tentaram vender cursos online no Brasil não tiveram sucesso. Eram as escolas que já recebiam os estudantes lá fora. Então, as pessoas que estão buscando cursos de idiomas aqui, buscam as escolas daqui para fazer o intercâmbio lá fora.
elas não abriram mão de fazer o curso nas escolas daqui de São Luís, nas escolas do Brasil, durante o período em que estão morando aqui. Por que isso? O que você imagina? Eu creio que eles encaram essas escolas lá fora como uma vivência lá fora. Ficou uma coisa meio afetiva até? Pífia, eles fazerem um curso online com uma escola inglesa, por exemplo. Eles fazendo escola com que São Luís tem boa qualidade de escola, São Luís tem bons professores online e depois de forma híbrida e depois espera-se de forma física também. São Luís sempre teve, entendeu? Tem escolas que têm tradição de muitos anos. Então a gente viu que não houve as escolas inglesas, escocesas, canadenses que tentaram migrar para o negócio online não tiveram muito sucesso. Os alunos preferiram manter as suas matrículas nos cursos presenciais tão logo seja possível embarcar e estudar aqui. E aquela tendência que você falou das pessoas, a pandemia ela acelerou certas tendências. Isso. Intercâmbio familiar era algo que estava se consolidando, né, já era muito forte ali pelo Centro-Sul, né, famílias inteiras que iam fazer intercâmbio cultural. Então foi algo que com a pandemia eu acho que cresceu mais de 30%, 40%. Pessoas que estão, famílias inteiras matriculadas para ir para o Canadá, Estados Unidos, até porque, por exemplo, vai o esposo fazer faculdade, a esposa tem direito a trabalhar legalmente, a filha pode frequentar uma escola pública canadense. Então, talvez por a situação mundial, as pessoas olharam para lugares onde há uma segurança maior. Então, há esse tipo de intercâmbio cultural também, essa busca de alternativas por lugares que possam oferecer uma qualidade de vida mais sustentável, mais saúde, e isso está gerando intercâmbio de famílias inteiras para países como o Canadá. A Austrália está muito fechado ainda, não sabe se a Austrália vai abrir em 2022. Nova Zelândia está muito fechada ainda, não sabe se vai abrir. Mas há uma grande demanda para países como Nova Zelândia, Austrália e Canadá, que tem programas de imigração qualificada muito forte e muito bem estruturado. Que interessante, porque além da vivência com os idiomas, gente, as pessoas querem aprender aquilo que é para além dos livros e dos cadernos, né? Isso. Que é o relacionamento com quem é de fora. Isso. E isso é que nos dá uma grande bagagem. Viver. Experimentar como se dali a pessoa fosse, né? Vivência é outra coisa, né? Você nem pode se comparar com vivência, né? Você não pode se comparar. E comentando que você me falou de pandemia, que época de crise, né? Que todas as empresas sentiram um impacto muito grande. Sim. E nós também sentimos do mesmo jeito. Mas, tipo assim, quando no início de pandemia eu consegui entender que era uma crise, que vai ser por longo período, eu mudei o meu, como vou dizer, caminho. Eu mudei caminho para segurar minha equipe, que eu não gero desemprego. Então, eu tentei trabalhar desse formato, qual formato que eu consigo segurar meus funcionários na escola, que eu tinha 19 funcionários na escola, então, como segurar ele? Então, quando eu mudei toda a estratégia através disso, então eu consegui sustentar o casa aqui, a minha escola, que queria dizer, e, tipo, nem deixei nenhuma pessoa desempregada por causa de pandemia. Isso é importante. Que bom. Infelizmente não é uma realidade que todos possam dizer e se orgulhar, porque existem trabalho duro, mas realidades tipo assim. e realidades. Mas que bom que deu tudo certo na sua escola, Hamad. A gente vai fazer mais um break aqui para falar já internacionalmente com tanta gente que entende aqui de outros idiomas. Nós então voltamos em instantes com mais Negócios na Pauta.